de trigo e látex é o que você vai precisar para fazer a misturinha dos deuses. Então já fica aqui comigo e bora começar o vídeo. Fala galera, aqui é a Jay e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma misturinha que eu sempre estou fazendo aqui no canal pra fazer próteses, pra fazer feridas, pra fazer muitos adereços das minhas maquiagens FX. Pra quem não sabe, o termo FX significa efeitos especiais. E efeitos especiais leva tudo que for maquiagem colada. Então eu vou colocar chifres, eu vou colocar asas, eu vou colocar alguma coisa que vai colada no rosto, ou na pele, ou qualquer outro lugar, até no cabelo mesmo. Ela conta como maquiagem de efeitos especiais. São as famosas maquiagens cinematográficas. Aonde eu vou chegar, gente? Eu vou... E é pra fazer todos esses tipos de maquiagens, effects, de efeitos especiais, a gente precisa mexer com gesso, com plastilina, com silicone, com látex. Porém, se você não vai fazer maquiagem dentro do cinema e quer economizar o seu tempo, eu venho aqui mostrando essa massa de látex que dá pra fazer também prótese, que dá pra fazer máscara, que dá pra fazer muitas outras coisas. A máscara do Terrifier e do Vecnica. O Vecna do Stranger Things eu também fiz com essa massa. Eu também posso fazer com plastilina, modelando e fazendo todo o processo? Posso. Mas eu vou economizar bem mais tempo fazendo desta forma, tá? E essa massa é basicamente látex e farinha de trigo. E só. Então você vai fazer uma mistura com esses dois e vai fazer essa massa onde você pode fazer qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa mesmo. E como é sua primeira vez, se você nunca mexeu, nunca fez essa massa, então você vai preparar um pouquinho só. Por quê? Se você não é adaptado, se você nunca fez massas ou nunca fez modelagem com esse tipo de massa, você não pode demorar muito porque a massa vai engrossando, vai empelotando e depois você não consegue modelar mais. Você até consegue modelar, mas ele vai ficar com aquele aspecto grosseiro de pelota, né? E não é isso que a gente quer deixar a massa lisinha. E é pra fazer essa massa, ela não tem uma medida certa. É como se fosse fazer bolinho de chuva. Então você coloca a parte líquida e depois vem com a parte sólida, que é a farinha, e vai mexer. Então com a vasilha com látex já, você vai vir com a farinha de trigo e derramando ela bem de pouquinho. Vem com uma colher e vem colocando bem de pouquinho. Coloca um pouquinho, mexe. Quando você mexer as duas, você já vai ver que elas vão já engrossar. O látex, ele já vai encorpar junto com a farinha de trigo, ele já vai dar aquela engrossada. Então por isso que não pode pôr muita farinha de trigo. Se você vê que ele tá muito mole, você coloca mais farinha de trigo. Tem que ficar numa consistência que depois você consegue pegar com a colher, tá? Ele não vai ficar pingando, mas ele também não vai ficar duro a ponto de você ter que fazer força com a colher, tá? Então você vai pegar de uma forma que ele vai ficar parecendo realmente uma massa de bolinho de chuva. Se tiver ainda mexendo na massa, achar que tem que colocar mais farinha de trigo, se você colocar muita farinha de trigo nessa massa, você vai ver que ela vai empelotar também. E aí não vai dar pra trabalhar com ela, entendeu? Você não vai conseguir fazer algo lisinho, uma massa com um ótimo acabamento. Então você vai perder essa massa. Por isso que tem que vir cuidadosamente colocando de pouquinho e mexendo. E na minha Facecast, se você não tem uma Facecast, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como fazer uma Facecast. Mas a Facecast, gente, é pra você que tá fazendo sempre maquiagem artística, sempre tá querendo fazer uma máscara ou algo no rosto. Isso aí, ele economiza muito o seu tempo, porque normalmente quando a gente não tem uma Facecast, tudo que a gente faz é direto na pele. E a gente tem que usar aquelas massa artística, né? Que é aquelas slug. E elas são muito caras. E quando você faz dessa forma, com essa massa, você economiza tempo, economiza dinheiro também, porque você não vai precisar usar aquela massa que é super, hiper cara, né? E não dura nada. 2 negócios na cara já acabou, né? Vai pagar tipo, acho que 50 conto, 40, 50 reais, já acabou em 2 maquiagens ali. Então não compensa, eu deixo aquelas lá só pros detalhezinhos. Para fazer o molde ficar muito mais fácil pra você modelar, é o quê? Depois que você coloca essa massa, tanto na Facecast ou no prato, você molha seu dedo no próprio látex. Então reserva um pouquinho de látex numa outra vasilhinha, molha o dedo e vai alisando a massa com o dedo cheio de látex. Porque se seu dedo estiver seco e você estiver alisando a massa, vai chegar uma hora que seu dedo vai empelotar de massa e a massa que tá no seu dedo vai empelotar com a massa que tá na massa, na máscara. Vocês entenderam? Vai empelotar tudo e vai fazer uma meleca, vai tirar o formato que você fez. Então é bom sempre seu dedo tá molhado com látex
látex e vir alisando toda a massa. Não pode molhar na água, porque aí você vai tirar a função do látex ali e pode atrasar o processo de secagem, tá? Então tem que ser molhado o dedo no látex. Uma coisa muito importante dessa massa é que ela demora mais ou menos de 24 a 48 horas para secar, gente. Não é muito rápida, dependendo da espessura que você fizer essa máscara ou a prótese. Quanto mais grosso, mais demorado. Você até pode vir com o secador ajudando, né, para secar, mas vai secar só superficialmente. A parte de fora vai estar amarelinha, vai estar seco superficialmente, mas se você tirar do molde, ele pode tirar toda a modelagem que você fez na massa e perder. E aí, por se tratar de ser uma farinha de trigo, que ela vira literalmente uma massa, então por dentro, a parte interna, ela sempre vai estar úmida. Então é bom esperar esse tempo aí de 24 a 48 horas. Eu falo isso porque se for mais grosso, até umas 48 horas, né? Se for uns detalhes bem grosseirão. E um outro detalhe dessa massa, ela incha um pouco depois que ela tá seca. Pra saber se ela tá seca, ela tá totalmente amarela, né? Ela fica amarela quase bege já. Se for fazer uma fissura, algo com profundidade, com detalhes profundos, faça o detalhe bem mais fundo ainda. Então se você vai fazer uma máscara com um detalhe no olho que precisa fazer uma olheira, pega e amassa bem mesmo, porque depois que secar, ela vai inchar um pouco e vai tirar um pouco daquela profundidade. Lembrando que se você quer os detalhes perfeitos, você precisa fazer com plastilina e no método tradicional e profissional que eu ensinei e falei no começo do vídeo, tá? E depois de seco é muito fácil de retirar essa massa. Você vai vir com as bordas e vai puxando as bordas com a mão mesmo, tá? Ou pode ser com o próprio pincel, você vem retirando as bordas. Se você vê que a parte de dentro ela tá muito úmida, você pode jogar um pouquinho de talco pra ela não grudar uma sobre a outra. Mas normalmente ela tá super seca e nesse caso não precisa colocar talco, tá bom? Se você quiser colocar, beleza, mas não é necessário. Eu sempre fiz dessa forma e nunca precisou colocar talco. Talco a gente só usa quando a gente só coloca só o látex, tá? Sem a farinha de trigo. Você vai tirar o látex dali, você precisa colocar talco. Agora, quando é com farinha de trigo, já não é necessário. Mas se quiser colocar, também não vai atrapalhar o processo. Um ótimo benefício dessa prótese é o quê? Se você fizer, tipo, uma máscara que vai usar no rosto, depois que você tirar, você pode guardar e usar novamente outra data. Ou guardar, que é o caso que eu faço aqui com as minhas máscaras. Eu faço com a do Vecna, a do Arte, que não dá pra ver aqui, mas todas as minhas outras máscaras e feridas que eu quero reutilizar novamente, eu guardo, né? E, tipo, é bom porque você gasta tempo pra fazer isso aí, você se inspira demais, você não quer jogar fora, né? E como ele tá super, hiper inteiro e dá pra usar novamente, então tá aí pra quando eu quiser usar de novo e assustar as pessoas. E aí pra pintar essa máscara, você pode pintar tanto na forma tradicional, então você retirou ela, tá seca, você já pode pintar com tinta facial, pode pintar com acrylex, pode pintar com qualquer outra tinta que seque. Lógico que a tinta ela não vai ficar aderente à máscara, então ela pode dar uma craqueladinha dependendo do produto. Tem um produto específico que pinta o látex, né? Eu não me recordo o nome, eu vou colocar aqui o nome desse produto, mas é um produto específico que você vai pintar o látex e ele vai ficar, tá? Só que ele é um pouquinho caro, então se é algo que você vai fazer pra curtir uma vez só, uma, duas vezes, não tem problema algum de você pintar com acrylex. O rosto do Arte, o palhaço, eu pintei com acrylex. O rosto do Vecna eu pintei com sombra de olho, gente. Então molhei a sombra de olho, pancake, fiz uma mistureba lá e pintei ele. Ou você tem a opção também de, na hora que você tá fazendo a massa, você colocar um pouquinho de pigmento de sombra de olho ou de pancake. Tem que ser um pigmento seco, tá? Não pode ser um pigmento molhado, porque senão a água do produto pode prejudicar na formulação do látex, tá bom? Então, você tá misturando lá com a farinha de trigo, coloca um pouquinho de sombra de olho, você vai fazer alguma coisa verde, vamos supor o Grinch, vai fazer o Grinch, né? A máscara do Grinch. Coloca lá um pouquinho de sombra de olho junto com a massa, junto com a farinha de trigo, mexe, mexe, mexe. Ele vai ficar verde, não vai ficar um verde, 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 mas já dá uma ajudadinha na hora que você for pintar e fazer o resultado final, né? E já me conta aqui nos comentários se você já viu esse tipo de técnica pra fazer maquiagem de efeitos especiais ou quer aprender alguma coisa nova aqui no meu canal. Deixa aqui nos comentários que eu vou agradecer muito. E se você puder se inscrever no meu canal e deixar o seu like,
vou ficar feliz de coração, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Beijo!